se encontra na mente. Nosso assunto hoje vai girar em torno disso. O que foi que aconteceu com a nossa mente? Como que nós vamos um dia, irmãos, ser conformados à imagem de Cristo se nós ainda não entendemos o que aconteceu aqui dentro, na nossa mente? Ainda existem grilhões que nos prendem. Somos limitados nos conceitos, nos valores espirituais. E não percebemos o quanto nós somos superficiais e estamos definhando na nossa fé. Você olha para esse texto, ele é desafiador, ele perscruta. Aqui está um homem, preso numa casa, sem impedimento algum. Aqui está um homem, com uma sentença de condenação, mas com ousadia, com coragem, com firmeza, anunciando o reino de Deus. Aqui está, irmãos, voltando para Romanos 12, o que é que nós vemos? É que nós temos perdido o conceito de culto. É nós que somos o culto. O culto começa com a minha vida. O culto começa no meu lar, na minha casa. Minha vida é um culto a todo tempo. Tudo que é em mim tem que bem dizer o Senhor. Nós precisamos honrar o Senhor no nosso trabalho, na faculdade, onde quer que seja no trânsito. Nós temos que honrar o Senhor, porque Ele está sendo cultuado na nossa vida. Porque o contrário disso fica fácil, né, irmãos? Aí a gente reúne, passa meia hora, eu canto coisas bonitas para Deus. Mas será que o Senhor encontra na minha vida o seu prazer? Nós precisamos refletir sobre isso. Então, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui nós podemos colocar de forma paradoxal. Se nossa vida, ela segue os modelos, os moldes do mundo, nós jamais teremos uma mente transformada. Nós jamais seremos um culto a Deus. Se nós estamos dentro do molde do mundo, jamais experimentaremos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando Paulo diz aqui, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, e este é o processo que agora, irmãos, agora nós estamos vivendo. Agora. Eu posso dizer assim, o versículo 29 de Romanos 8 é a sentença final, é a propositura final do supremo propósito de Deus, que sejamos conformados ao seu Filho. Agora, o entendimento dos textos de Romanos 12 e de 1 Coríntios capítulo 15 é o que precisa estar ocorrendo agora. Podemos colocar de maneira didática assim, Romanos 8, 29 é o aspecto objetivo. Romanos 12, versículo 2, como também 1 Coríntios capítulo 15, são os aspectos subjetivos da nossa realidade espiritual. É o que tem que estar acontecendo agora, tem que ser a nossa experiência de vida. Porque do contrário, irmãos, é periferia espiritual. Vamos ficar patinando aí na superficialidade e nunca vamos avançar. Como aquele jovem que conversava comigo. Ele não consegue entender a dimensão do pecado na sua vida. Aí a gente não percebe o quanto nós somos pedras de tropeço na vida dos irmãos. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, que venhamos refletir que a nossa vida é um culto a Deus. Agora, por último, para fechar esse quadro, os textos aqui de 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos 46 a 50, nós podemos resumir na seguinte frase: o cristão vive a realidade da vida natural e a sobrenaturalidade da vida celestial. Nós podemos resumir todos esses textos, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 46 a 50. Por um lado, sim, nós trazemos a imagem daquele que é natural, está aqui.
Está em você, em cada um de nós. O velho Adão, o velho homem. Está aqui, irmãos. Ninguém pode negar. Mas, observe o que diz o texto. E isso é muito importante. Mas, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Nós temos que perceber que na salvação, o Senhor não mudou apenas a nossa condição, Ele mudou também a nossa posição. Qual era a nossa condição? Filhos da ira, mortos em nossos delitos e pecados. Tudo isso resume a nossa velha vida em Adão. Mas agora, nós temos que entender que não foi apenas uma mudança de condição, porém, uma mudança de posição. Então isso reflete nessas palavras. Trazemos a imagem do que é terreno, mas também trazemos a imagem do que é celestial. Vivemos a realidade da vida natural, com todas as suas limitações, com todas as suas dificuldades, mas também, irmãos, nós vivemos a sobrenaturalidade da vida celestial. Nós podemos viver isso. E aqui, aonde boa parte dos irmãos tropeçam, porque eles não conseguem entender isso. E sabe por quê? Ainda não compreenderam o que foi que aconteceu com a mente. Deixe-me colocar um texto para que a gente possa avançar um pouco mais. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Vamos compreender mais sobre a nossa mente. Me perdoe, irmãos, eu ditei o texto errado, é 2 Coríntios, desculpa. 2 Coríntios 11, 3. Olha o que diz. Mas receio, 2 Coríntios 11, 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, e com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Deixe-me traduzir alguns termos aqui. Primeiro, é astúcia. Então observe. Assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, a palavra aqui é artimanha, sabedoria ilusória ou falsa. Uma outra palavra que eu quero que vocês entendam aqui. Corrompida. Aqui o sentido é de destruir com uma sabedoria ilusória, com um conhecimento ilusório. Esse texto aqui traduz o que exatamente aconteceu com Eva. Ali nós lemos em Gênesis 3, no cenário da queda, aqui Paulo vai colocar mais detalhes. Não foi um diálogo qualquer. Aqui nós percebemos que a serpente, ela foi extremamente astuta. Está vendo aqui? Ela teve uma artimanha, ela teve uma sabedoria perigosa, falsa, dissimulada. Isto destruiu a mente de Eva. Então, deixe-me colocar algo para vocês aqui, irmãos. Aí ele diz, e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Foi exatamente o que aconteceu. Então vamos lá, por favor. Meus irmãos, quando você lê Gênesis capítulo 1, capítulo 2, a partir do capítulo 1, versículo 26, na criação do homem, nós sabemos que o homem, ele é possuído por 3 faculdades: espírito, alma e corpo. Espírito e alma são as faculdades interiores. Concentre-se nisso. O espírito tem 3 faculdades: intuição, consciência e comunhão. Ou comunhão, consciência e intuição. É importante você saber isso. E a alma tem 3 faculdades: emoções, vontade e mente. Ou mente, vontade e emoções, como queiram. Meus amados irmãos, então como que era aquele homem antes da queda?
Aquele homem, ele